definido. Entendido? Tá certo? Mas eu podia ter feito, agora eu vou aproveitar o seguinte, ó. Aproveitar a seguinte coisa. Eu posso fazer a minha aproximação, tá? Por exemplo, com C1, Cn diferentes. O C1 igual a x1, coeficiente C1 igual a x1, C2 igual a x2, assim sucessivamente até o último, que é o Cn igual a quê? Ao xn. É a mesma coisa, só que aqui muda. Aqui, como é que fica a soma? Como é que fica a soma? Como é? Desculpe. F de C1 vezes o ΔX mais F de C2 vezes o ΔX, e a soma fica o quê, hein? Fica F de X1 mais o quê? F de X2 mais F de Xn. Então, isso aqui é o quê? Ó? F de X1 mais F de X2 mais F de Xn. Então, a soma é somatória de igual a 1 até n. Ou seja, dado n, isso é o limite, tá? Desculpa, aqui não é aproximação. A integral é esse limite. A aproximação é aqui, que é somatória de igual. Aqui estava errado, ó. Com relação ao que estava, é i variando de 0 a quanto? Aqui era n, tinha n-1, tinha n-1, só que eu tinha escrito aqui errado. Aqui é n-1. Isso aqui é n-1, não é n, tá? Essa aproximação é n-1, que vai até o x4, né? Agora, quando eu boto ali, aí agora sim, agora é i igual a 1 até, não é i, antes é i igual a 0 a n-1, pelo extremo esquerdo. Agora, pelo extremo direito, é i igual a 1 até quanto? Até n. Aí essa aproximação não é mais uma aproximação, essa aqui, aproximação pelo extremo esquerdo, é essa, tá? Pelo extremo direito, vamos desenhar. Pelo extremo direito, vou desenhar aqui para vocês, tá? O A, X1, X2, X3, X4, X5, que é quem? Que é o B, tá? O A é quem? É o X0, né? Supõe que a função faça isso. Então, pelo extremo direito, eu estou aproximando a soma, a integral, porque, ó, a área do primeiro retângulo, a área do segundo, a área do terceiro, a área do quarto, a área do quinto. Então, a soma dessas áreas, no caso a função não negativa, a soma dessas áreas dá a área, que é a integral definida, por definição. Entendido? Então está aqui a aproximação da integral. E variando de 1 até n, f de xi, tá? É a integral. Isso aqui é a aproximação pelo extremo direito. Isso aqui é a aproximação pelo extremo direito. É a soma de i igual a 1 a
até N. A aproximação pelo extremo esquerdo é a soma de I igual a 0 a N menos 1. Tá? Então, de qualquer maneira, esse limite da integral definida, quando N tende a mais infinito, que é a norma da parção tende a 0, mas a aproximação fica estimatória de I igual a 1 até N. Antes era I igual a 0 a N menos 1, porque os coeficientes eram x0, x1, xn menos 1. Agora os coeficientes são x1, x2, xn. Tá? Então você tem uma aproximação aqui da integral definida, usando isso, pelo extremo direito. Entendido? Agora você pode... os coeficientes você pode escolher como quiser, tá certo? Eu estou escolhendo os coeficientes antes. Os coeficientes é dos extremos esquerdos dos intervalos. Agora aqui são os extremos direitos. Mas eu posso, por exemplo, escolher os coeficientes como sendo os pontos médios. Escolhendo como os pontos médios, é isso aqui, ó. Quem é o C? Quem é o C0? O C0 não, C1, quem é? X0, não, X0 mais X1 sobre 2. Começa de X0, ó. X0 mais X1 sobre 2. É o C1. O C2, quem é? X1 mais X2 sobre 2. Até o último, que é o C índice N. Quem é o C índice N? Quem é? Xn menos 1 mais Xn sobre 2. Tá? Então, isso aqui... tá, muda, não é X, né? É o quê? É C. Tá? É o C1, C2, Cn. Tá? Aqui também, né? É F de C1, F de C1, mais F de C2, mais o quê? F de quem? Cn. E aqui fica a somatória de F de C, igual a 1 até N. Não? Começa do 1. Começa do coeficiente. Os coeficientes são sempre C1, C2, Cn. No primeiro caso, quem eram os coeficientes? C1 era o x0, tá bom? C2 era o x1, C3 era o x2 e assim por diante. Tá? Então, quando você pega aqui, é I de 1 até N. Se fosse pelo x0, aí essa soma. I de 1 até N do C1. Mas quem é o C1? No caso, é o x0. Quem é o C2? É o x1. Então, ficava a somatória de I igual a 0 a N menos 1 do xi. Tá? Quando é pelo extremo esquerdo. Pelo extremo direito, é de 1 até N do xi. Pelo ponto médio, é igual a 1 até N do CI, porque o CI é o ponto médio. E aqui, a aproximação, você tem bem claro, ó. Aqui, ó. O A que é o x0, x1, x2, x3, x4, x5. Então, você tem, ó, função aqui. Agora, você está pegando o quê? O ponto médio, tá? A função, ó, ela vem daqui, né? Para cá. Mas eu estou pegando o ponto médio, ó. C1, então quem é o retângulo, ó? O retângulo é esse. Ponto médio, C2. Então, quem é o retângulo? O retângulo é esse. Ponto médio aqui, C3. Então, quem é o retângulo? O retângulo é esse aqui. Ponto médio aqui, ó, C4. Quem é o retângulo? Quem é? Retângulo é esse. E ponto médio aqui, o C5. Então, quem é o retângulo? Retângulo é esse.
pelo ponto médio. É a soma das áreas dos retângulos. No caso aqui, função não negativa, né? A área é um número positivo. Pronto. Tá aí. No caso da função f. Então você tem a aproximação, tá? Pelo ponto médio. Então quando você aproxima, dá isso aí. Dá? Então você pode botar, por exemplo, dado uma função, você pode botar num programa de computador, deixa eu ver até um exemplo aqui, ó. Tá? Nas notas você vê, eu faço aí as tabelas, eu elaborei um programa, né, botei para rodar e foi até n igual a 500, por exemplo. Só dar um exemplo aqui. Tá? Então, lembrando, aproximação, função contínua no intervalo fechado AB, a integral pode ser o quê? Aproximado por B menos A sobre N, somatória de quê? Igual a zero a N menos 1 do F de x. Isso é aproximação pelo extremo esquerdo. Dx B menos A sobre N vezes somatória de igual a zero, de igual a 1 a N do F de x. Aproximação pelo extremo direito. Integral de A até B de F de x dx. Aproximação pelo ponto médio, né? Somatória de igual a 1 até N, de F de CI, delta XI. Aproximação pelo ponto médio, tá? Então, como exemplo, por que essas aproximações são interessantes? Porque, gente, nem sempre você consegue, via o teorema fundamental do cálculo, o valor exato de uma integral definida. Nem sempre é possível. Por exemplo, você não existe, e aí preste bem atenção, você tem as ditas funções conhecidas, são as funções que você já conhece. Quais são as funções? Eu apresento aqui para vocês. Você tem as funções polinomiais, você tem a função raiz enésima, você tem as funções trigonométricas, você tem a função exponencial e a função logarítmica. Essas são as funções bases. A partir dessas funções, você consegue gerar muitas funções, muitas outras, usando o quê? As operações com funções, que são o quê? Adição, subtração, multiplicação, divisão e composição de funções. Então você tem um conjunto de funções imenso, onde cada função é gerada a partir dessas funções bases, que são as funções polinomiais, as funções raiz enésimas, a função exponencial, a função logarítmica, as funções trigonométricas. Você, a partir dessas, usando as composições de funções, quer dizer, você tem funções que se escrevem, tá? A partir dessas outras funções, usando as operações. E aí, quando você quer a integral indefinida, para usar no teorema fundamental do cálculo, você quer, para dado uma função,
escrever essa integral em termos, né? Como sendo uma função g de x mais uma constante, onde g é uma função cuja derivada da f mais a g, ela é obtida a partir dessas funções, vamos dizer assim, elementares, a partir das operações com funções. Só que se prova matematicamente que isso nem sempre é possível. Por exemplo, você não consegue resolver essa integral aqui e escrever na resposta como sendo uma função g de x mais c, onde g é obtida a partir dessas funções vias elementares, usando as operações dessas funções ditas elementares, usando as operações com funções. As funções elementares que eu estou chamando aqui nesse contexto são as funções polinomiais, as funções raízes eniésmas, as funções trigonométricas e a função exponencial e a função logarítmica. Você não consegue. Aquela continha de chegar aqui e aparecer numa função que você sabe calcular o valor, ou seja, que é dada a partir das funções elementares pelas operações de funções, você não consegue. Mas essa função tem primitiva, porque essa função na reta, essa função é contínua na reta. O teorema fundamental do cálculo diz que ela possui uma primitiva, só que a primitiva é dada por uma integral que você não consegue expressar em termos das funções elementares usando operações com funções. E aí pergunta, então que eu tenho a integral de 1 a 2 de e elevado a menos x2. Você não consegue um valor exato, mas você consegue o quê? Uma aproximação, usando pelo limite esquerdo, pelo limite direito ou pelo ponto médio. Tá certo? Por exemplo, essa função aqui, ó. Vou botar logo um exemplo aqui. Ó, a integral de menos 1 a 1 do seno de x2. Isso aqui é um exemplo, é uma integral definida para o qual você não tem um valor exato. Você não consegue um valor exato. O exato via teorema fundamental do cálculo, porque você não consegue escrever em termos de funções ditas elementares a integral indefinida do seno de x2. Então, e você quer a integral de menos 1 a 1 do seno de x2, por exemplo. Tá? Então, você só consegue aqui, esse aqui, valores aproximados. Por exemplo, tá? Você pode aproximar isso aqui. Você pode aproximar isso aqui, por quê? Por B menos A sobre N, vezes somatória de F de CI e variando de 1 a N. E aí eu tenho uma tabelinha aqui para você, por exemplo, se o N é igual a 50, para N igual a 50, você consegue a seguinte aproximação: 0.6208, está aí nas notas. Se você quiser fazer isso, você faça o programinha 248672. 48672. Para N igual a 250, desculpe, eu peguei o errado. É pelo ponto médio, não é isso. Isso é pelo valor esquerdo. Pelo ponto médio, N igual a 50, dá 0.6203, tá? 924331. 924331. Para N igual a 250, a aproximação é N igual a 250.
0,6205, 0,6205, 65, 30,8401. 30,8401.